Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7. Nesta noite eu quero lhe convidar a ouvir uma pequena parte de uma palestra que dei refletindo sobre a vocação pastoral e missionária. Será que elas são excludentes? De que maneira uma interfere na outra? Fique conosco. Em Gálatas, nós vemos uma informação muito curiosa da parte do apóstolo Paulo. E eu, que tive a oportunidade de servir como pastor e como missionário, consigo entender claramente essas duas circunstâncias que, às vezes, a gente, como igreja, não está acostumado. Bem, eu vou fazer referência já. Antes, eu gostaria de citar o verso 7 adiante, quando ele diz assim, Gálatas 2, 7 adiante. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos aos gentios e eles para a circuncisão. Até aqui. O que a gente vê aqui? O que Paulo está dizendo é o seguinte, para a igreja. O pessoal que estava acostumado, uma boa parte da igreja vem do judaísmo, reconhece Jesus como Messias, está acostumado com os profetas, com Moisés, com os salmos, com toda a orientação bíblica. Ele diz, olha, a igreja tem duas frentes de atuação. Tem um ministério que ele chama Ministério da Circuncisão, que nós poderíamos trocar em outras palavras como sendo o ministério para com os que estão na aliança. Certo? A gente batiza filho, filho da aliança, circuncisão, consegue perceber o paralelo da teologia reformada aqui? Há um ministério da circuncisão, há um trabalho de Deus a ser feito com os filhos do pacto, os filhos da aliança, quem conhece a Bíblia, quem vem para a igreja, a sua família, outro, aquela manutenção, o passar o cajado de uma geração para outra, é preciso uma preocupação constante com isso. Igrejas que em muitas partes do mundo perderam a capacidade de evangelizar, se mantiveram nutridas ou presentes basicamente por passar geração após geração o evangelho. Mas algumas se tornaram também ineficientes nisso e estão morrendo. Então há um ministério da circuncisão, que é um ministério aliancista, um ministério entre aqueles que conhecem a palavra de Deus e precisam ser nutridos, exortados, tal. Mas há um outro ministério, que ele falou aqui, ministério da incircuncisão, que a igreja tem que estar atenta também. É o ministério de alcançar os que estão fora da aliança. Gente que não conhece a palavra, não crê no Deus da palavra, está distante, mas pelo projeto e vontade soberana de Deus, estão destinados a serem alcançados e tornarem-se igreja. E a igreja tem que conscientemente entender que é seu papel também cumprir isso e buscar esses também do mesmo jeito que é cuidar dos que estão dentro. Entende qual é a ideia? Alguns Deus chama para desenvolver o ministério da circuncisão. O padrão da igreja presbiteriana é formar pastores para cuidar dos filhos da circuncisão. Até que nós tivemos uma inversão estatística no ano que a gente terminou, mais ou menos aí, e passamos a ter mais pastores do que a igreja. Nesse último Supremo Concílio estávamos discutindo a importância de ter uma reformulação, inclusive curricular, para dar mais atenção à necessidade da expansão da igreja fora do ambiente em que ela já está consolidada. Colocando nos currículos, na formação dos futuros pastores presbiterianos, uma ênfase maior na evangelização, plantação de igreja e alcançar os não alcançados. Porque, via de regra, nós somos deficientes nesse ponto aqui. Por razões até históricas. As igrejas eram plantadas numa velocidade maior do que nós conseguimos formar pastores. Então a preocupação quase toda era para formar gente que ocupasse os cargos. Entende? Paulo está dizendo, olha, Deus levantou dois. E esses dois convivem na vida da igreja. Se a igreja quiser ser saudável, ela tem que estar o tempo todo trabalhando nesses dois aspectos. Né? Não sei o que aconteceu, o pessoal não está ofertando mais e tudo mais. Tem que ser martelado o tempo todo. Porque nós somos fáceis de esquecer o dever de casa. Qualquer dever de casa. É verdade ou não é? Eu não sei na sua casa deve ser mais piedosa do que a minha, mas Veridiana diz, eu não aguento. Todo dia tem que mandar esses meninos fazer tarefa de casa, escovar os dentes, lavar os pratos, não sei o quê. Pode ser que seja um problema da minha casa, vocês sejam mais disciplinados, né? Mas lá tem dia que dá BO o negócio lá, né? Tem que ser lembrado. Lembra o que tem que fazer, Ora, não é isso que ocorre toda vez que a gente abre a palavra de Deus. Com toda honestidade, o impacto maior não é precisamente para quem é filho de crente e está há um certo tempo. Vocês podem discordar. O maior impacto não é você dizer, nossa, aprendi uma coisa totalmente nova que eu nunca tinha. Normalmente, né? Eu estava me esquecendo, é verdade, Deus quer isso aqui para a minha vida. Eu tenho a impressão
que o que nos confronta mais é muito mais ponto que a gente está esquecendo do que propriamente uma coisa nova que a gente tem que aprender. Embora o elemento novo venha com uma espécie de peculiaridade teológica, né? Mas o resultado, que é a exortação, não é propriamente novo. Não é. Vocês sabem, Israel. Volta para a lei e para o testemunho. Não se trata de uma novidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, vocês sabem a palavra que desde a infância têm aprendido. E aí, ele vai desenvolver essa ideia, eu só vou citar a referência aqui, em Romanos 15, de 14 adiante, de que a igreja lá em Roma tinha muitas virtudes, mas estava ainda carente de entender esta obra de expansão e precisava tomar parte disso. Em Gálatas ainda ele diz um dado curioso, ele diz assim, eu preguei o Evangelho, capítulo 4, versos 13 e 14, pela primeira vez, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade física na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, e depois ele segue mais, que eles poderiam arrancar os próprios olhos para lhes dar. A realidade missionária tem uma diferença da realidade do pastoreio. O pastoreio é mais regular, inclusive a gente sabe como lidar com isso. Aparece o candidato, você examina, do conselho vai para o presbitério examina, passa umas recomendações, depois o cara vai para o seminário, faz o curso, se licencia, ordena, procura uma igreja que esteja e assim coloca. Nós sabemos exatamente como fazer. Quando alguém fala que tem uma vocação, ou a igreja percebe uma vocação para um ambiente em que o evangelho ainda não conheceu, aí começa a dar um certo pânico assim, como é que a gente vai fazer isso? Porque você tem que ver que povo esse povo vai trabalhar, com quem que esse vai trabalhar, que tipo de qualificação específica ele precisa, que língua vai ter que ser desenvolvida, que estratégia vai ser desenvolvida. Tem país que pode chegar com um missionário, tem outro que não pode, tem que ir com um profissional. Alguns estão mais secularizados, outros são outras religiões. Cada uma requer uma estratégia e uma dinâmica. E isso é um pouco diferente, mas requer-se da parte dele. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que por 2 vezes ele quis levar o evangelho para a Ásia e para a Bitínia, e o Espírito Santo o impediu. Nós não sabemos exatamente como, mas nós sabemos que ele tinha um plano, tinha um propósito, e Deus o impediu. Ele disse, não, você vai em outra direção. Ele para na região da Galácia, não porque estrategicamente, dentro dos seus planos, estou cumprindo aquilo que eu tinha planejado, coisa assim, porque ele ficou enfermo. E ele disse, eu fiquei enfermo, parei por aí e comecei a pregar o evangelho e muitos de vocês creram. E alguma coisa nos olhos, nós não sabemos exatamente o que era, alguns indícios nas cartas dele de que ele sofria de algum problema, ao ponto de depois eles vejam com que grandes letras eu vos escrevo e assim que eu assino as minhas cartas. Ele diz, muitos de vocês, se pudessem, arrancariam os próprios olhos e nos dariam. Se pudessem, no versículo seguinte daquilo que nós estamos lendo. Mas ele circunstancialmente lá ficou. E circunstancialmente, por lá ter ficado, fez a palavra de Deus, nasce a igreja aos Gálatas, entra a região da Galácia e depois ele segue. Isso significa dizer que para esse trabalho nós temos que ter flexibilidade, temos que entender as circunstâncias e a orientação de Deus, a inclinação de Deus.